Todo ano, durante o aniversário de Januário, a população cobra, a gente vê o que é que vai ter na cidade, que comemoração a prefeitura vai fazer para festejar essa data tão significativa e tal. E já há algum tempo a gente não vê aqueles shows, aquela programação, como ocorre em municípios vizinhos, até menores do que Januário. O que é que a prefeitura se organizou para fazer essa programação deste ano? Pablo, nós nos organizamos dentro das condições financeiras que temos, né? E não é só Januário não, tem cidades também vizinhas nossas, como Mirabela, suspendeu todas as atividades da Semana da Cidade. Por quê? Por causa de recursos financeiros, né? E nós fizemos a mesma coisa para o Januário. Melhor fazermos as festas dentro daquilo que a gente tem condição de fazer, sem prejudicar o funcionamento normal da saúde, da educação, da melhoria das nossas estradas, das nossas ruas. Esse é o nosso objetivo. Poderíamos fazer uma festa maior, mas iríamos comprometer pelo resto do ano essas ações que são de extrema importância e necessidade para todos os januarenses, que é ter uma saúde de qualidade, as ruas mais bem limpas, sem buracos. Então, nós fizemos essa prioridade. Os recursos, todos sabem, né, de conhecimento da população como geral, que o fundo de participação, durante o ano todo, ele só vem caindo. Então, não seria responsável da nossa parte fazer uma grande festa em detrimento da melhoria das condições de vida do povo de Januário. Mas podem ter certeza que o evento que vai acontecer hoje, da Vesperata, de Minas ao Luar, que acontecerá também durante essa semana, é evento que está à altura do povo de Januário. Não é como as bandas de axé, provavelmente que o povo gostaria de ter. Mas isso também atende um pouco à história de Januário. Januário se confunde com esses eventos também. São eventos culturais importantes também, até para a gente abrir um pouco a nosso leque de possibilidades, de conhecimento. Então, a Vesperata é um dos grandes eventos que tem em Minas, em Diamantina, e que nós temos a graça de hoje a população de Januário poder ter a possibilidade de também estar apreciando. Vamos chegar. Você falou das dificuldades e recentemente, agora, dia 27 de setembro, você publicou de conhecimento da população um decreto, o decreto 3.406, medidas administrativas de contenção de despesas. Era necessário esse decreto, prefeito? Com certeza. Chegou num ponto, já poderia ter feito até um tempo mais atrás. Mas eu fui funcionário público também. Isso é a dificuldade de você perder o emprego. E dentro de um município que a questão do emprego ela é muito limitado. Então, a gente tem que analisar um pouco mais, com mais cuidado, com mais coração e com mais inteligência. Por isso, nós demos um espaço maior para ver se as nossas finanças se equilibrariam mais, para a gente manter esse quadro, mas infelizmente chegamos numa situação que não tem como mais manter esse quadro. E aí, dentro de evitar um menor prejuízo para o município, aí a necessidade da gente diminuir as despesas do município para que a gente possa ter recursos para investir nas áreas estratégicas. Qual é a dívida hoje? Quanto a prefeitura deve? Só dos governos anteriores superam 10 milhões de reais. Né? No início do ano já tivemos pagamento de dívidas do governo anterior. E isso consumiu grande parte dos recursos que nós tínhamos para estar hoje, talvez, segurando um pouco boa parte desses funcionários que aí estão. Porque nós pagamos dívidas do governo anterior, como 13º, salários atrasados, nós pagamos tudo até fevereiro. Até fevereiro mais conseguimos pagar. E com isso descapitalizou o município. O fundo de participação, como eu já falei, caiu. E aí a alternativa que nós temos é de enxugamento de quadro mesmo. Não tem uma outra alternativa. Até que a gente possa ter mais injeção de recursos na área do custeio próprio, de recurso próprio, para a gente poder dar uma equilibrada nisso aí. Mas não vemos hoje nenhuma possibilidade de manter o quadro da forma como está. Por isso que o decreto veio para poder corrigir esse equívoco financeiro que hoje nós estamos vivendo. Eu vou fazer outra pergunta, prefeito, mas antes, nós fomos às ruas de Januário e procuramos a população, se alguém tinha alguma pergunta a ser feita ao prefeito. E o nosso primeiro convidado vai perguntar agora ao prefeito Manuel Jorge. Vamos acompanhar. Eu me chamo Audálio da Luz Barbosa e moro na rua Tutabasco, 130, na Quinta das Mangueiras. Então, eu sou autônomo, então eu queria saber, prefeito, que eu vi no jornal que os contratados serão dispensados. Então eu queria saber como é que é isso, como é que vai ser isso.
Pessoal, Dálio, a pergunta do senhor ela é bem pertinente também. Nessa proposta de enxugamento do quadro para equilibrar as finanças do município. Então, com relação à dispensa, o critério que foi adotado pela prefeitura, pelo nosso governo, ele parte, a princípio, primeiro, pelos contratados. Né? E será feito de forma rápida, não podemos demorar mais. Né? Os contratados serão dispensados do serviço, porque a gente precisa enxugar e melhorar a arrecadação, a forma da gente poder contribuir para investir esses recursos em áreas prioritárias, como já falei anteriormente. Então, o critério de dispensa, ele passa inicialmente pela exoneração de todos os contratados. Não vou dizer que seja 100%, falei todos, mas dificilmente você consegue dispensar todos os contratados, porque alguns estão em áreas estratégicas. Então, a princípio, os contratados todos serão exonerados. Aqueles que tiverem área estratégica, nós teremos que mantê-los. Quantos contratados, inicialmente? Nós queremos reduzir em termos de percentual. Uns 50% dos contratados terão que ser dispensados inicialmente. Mas eu acredito que até final desse mês, até meados do mês de novembro, nós teremos uma percentual muito maior. Nós não podemos ficar com mais de 10% de contratados. Essa dispensa é uma decisão do prefeito, da prefeitura, ou é do Ministério Público? Tivemos um entendimento com o Ministério Público há mais de 30 dias atrás, aonde suspendemos todas novas contratações. Né? E uma proposta do TAC que assinamos de fazermos um processo seletivo aí por volta de novembro. E para o ano que vem concurso público. Mas a decisão da exoneração, da dispensa dos contratados, ela é da prefeitura, ela é do nosso governo. Então, essa é uma decisão nossa. Quantos contratados hoje tem a prefeitura, prefeito? 770 contratados. E por que isso não aconteceu no início? A decisão saiu agora. A gente precisava ter uma avaliação um pouco melhor. Porque assim como eu já disse antes, eu também fui funcionário público, e você colocar um contratado para fora, não é só o contratado que você está dispensando. Isso envolve família. E a gente tem que pensar um pouco nisso também. Porque seria muito confortável, né, você chegar e cortar as cabeças, como as pessoas falam, sem pensar que junto nisso também tem um cidadão, tem famílias que precisam do recurso da prefeitura. Então foi de forma responsável e também humana a gente ter aguardado um pouco para ver se melhorava o quadro financeiro da prefeitura. Como isso não viabilizou, aí nós tivemos que tomar essa indesejada medida. Vamos às ruas novamente, mais uma pessoa faz uma pergunta ao prefeito Manuel Jorge. Meu nome é Neuza Rodrigues Ferreira, eu moro no bairro Jadete. Manuel, eu queria perguntar para você o que é que podemos fazer para melhorar a saúde. Porque, inclusive, lá no bairro Levianópolis, tem mais de mês que nem médico tem. Então a gente vai lá, não tem médico, remédio, você não consegue arrumar remédio. O que é que vocês podem fazer para melhorar a saúde? A pergunta da senhora, para mim, chega com surpresa, porque o nosso governo estabeleceu como bandeira principal a saúde. Quando a senhora disse que no posto da Levianópolis não tem médico há mais de 30 dias, aí me causou uma certa surpresa. Mas, desde o início do ano, nós temos uma médica que está atendendo no posto de saúde da Levianópolis. A ausência dela nesses últimos 15 dias foi por questões muito particulares e que foi comunicada à secretaria. Ela teve que se ausentar por casamento, por questões pessoais, e que aí ela tem um direito de ficar 15 dias afastada do serviço. Mas já está retornando essa semana, né? Mas nesse período da ausência dela, nós não tivemos a equipe funcionando plenamente. Então, a pergunta da senhora, na verdade, ela só aconteceu, essa folga, a inexistência de médico no posto, somente esses 15 dias. Mas desde janeiro até agora, nós temos uma médica atendendo no posto de saúde da Levianópolis, e a equipe completa. Prefeito, a saúde, o senhor falou, realmente é a prioridade. A gente tem acompanhado. Recentemente foi dada notícia aqui na TV Norte, a comunidade toda, o alvará sanitário e o bloco cirúrgico será reaberto em novembro para funcionamento. O senhor confirma, em novembro a população ainda desconfia. Vai funcionar mesmo o bloco cirúrgico? Ok, Pablo. Novembro, a partir de início de novembro, já começa o funcionamento do bloco cirúrgico. Então, é uma grande conquista do povo de Januária, não é do governo, não. Porque algo que a gente aguarda, eu também sou januarense,
Aguardo há quase 10 anos. Né? E esse governo nós pegamos como ponto fundamental a reabertura do bloco cirúrgico. E esse alvará, ele não veio apenas para o bloco cirúrgico, veio para o hospital como um todo. Né? E isso foi fruto de um trabalho grandioso do governo, junto com o nosso secretário de saúde, e que conseguimos agora esse alvará. Algo inédito e algo que devemos comemorar muito. O povo de Januária e da região toda hoje está mais bem protegido com relação à saúde.